Saudações aos profissionais de segurança no trabalho, os engenheiros e os técnicos em segurança do trabalho. Esse vídeo de agora eu quero direcionar mais para os técnicos de segurança, também para os engenheiros de segurança, mas os iniciantes, tanto os técnicos quanto os engenheiros que ou ainda estão fazendo o curso de técnico de segurança ou pós-engenharia de segurança do trabalho, e que tem algumas dúvidas, e eu vejo muito aí nas redes sociais, sobre o adicional de insalubridade. E aqui o assunto é mais específico, mais relacionado com as alíquotas dos respectivos anexos lá da NR15 e a base de cálculo. Dias desses eu vi alguém fazendo uma pergunta num grupo lá do Facebook, e aí vieram as respostas, né? Algumas respostas certas, a grande maioria dava um pitaco lá, tinha uma opinião, e nem sempre era a resposta correta para esse assunto. Assunto é simples, e antes de tudo, você tem que saber exatamente quais são as alíquotas, que são três, né? 10, 20 e 40%. Então, em primeiro lugar, qual é a alíquota? É 10, é 20 ou é 40? Dependendo do anexo, se é ruído, se é calor, radiações não ionizantes, agentes químicos, aquela relação dos anexos da NR15. Dependendo, pode ser 10, 20 ou 40%. Aí complica um pouquinho mais quando a gente discute a base de cálculo sobre qual o valor que você vai fazer a multiplicação para encontrar o 10%, 20% ou 40%. E para você saber aonde que você encontra essas alíquotas, esses valores dos adicionais, muita gente pergunta também, onde é que eu acho, onde é que está escrito? E tem um detalhe muito interessante que eu vejo nas pequenas empresas, principalmente, que o empresário ele tem uma condição lá que ele sabe que é insalubre, ele quer pagar o adicional, e aí ele consulta, sabe quem? Quem que ele consulta? O contador. E aí o seu contador, com algumas exceções, ele não entende muito desse assunto, aí ele dá o pitaco dele. Eu já vi contador dizer para a empresa, olha, paga insalubridade é 30% sobre o seu salário, quer dizer, confundiu, né? 30% sobre o salário do empregado. Ele fez uma pequena confusão ali. Então, para você saber, antes de tudo, qual é a alíquota, nós vamos lá na NR15. Eu vou te mostrar aqui agora. Lá na NR15, pega ela no texto integral, são 112 páginas. Nas duas últimas páginas, como eu vou te mostrar aqui, nós temos lá a relação das respectivas alíquotas. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Aqui, ó. Então, lá na NR15, na página 111 e na página 112, traz o graus de insalubridade. E vai aqui na coluna da esquerda, aqui, trazendo os anexos, né? Aqui a descrição da atividade, aqui do lado direito, percentual. Então, anexo 1, ruído é 20%. O ruído contínuo ou intermitente, 20%. O ruído de impacto também é 20%. Relação à exposição ao calor, anexo 3, 20%. 4 aqui era iluminação e foi revogado, está lá na NR17, mas não se fala mais em insalubridade. Né? 5, níveis de radiações ionizantes, isso aqui é remetido lá para a NR16, trata lá dentro da periculosidade, lá você vai encontrar as radiações ionizantes, 40%. Ar comprimido, você vai encontrar lá no anexo 6, que está a condição, e trabalho sob condições hiperbáricas, né, o ar comprimido, 40%. No anexo 7, radiações não ionizantes, a exposição ao trabalho de céu aberto, ao calor do sol, 20%. Vibrações, seja de mão e braço ou de corpo inteiro, 20%. Frio, 20%. Umidade, 20%. Os agentes químicos, aqui,
depende, né, do agente químico, pode ser 10, 20 ou 40%. Ok? Então, tem que, aí, quem estuda, quem se aprofunda, quem procura aprender mais sobre higiene ocupacional, vai saber que lá no anexo 11, dependendo do agente químico, pode ser 10, 20 ou 40%. Poeiras minerais no anexo 12, 40%. Atividades e operações envolvendo agentes químicos que não estão relacionados nem na 11 nem na 12, 10, 20 ou 40%. E os agentes biológicos também têm duas classificações, dependendo da atividade, pode ser 20 ou 40%. Então, agora eu vou voltar aqui na nossa tela principal, já que você já entendeu agora que é lá na NR15, nas últimas páginas, rola e vai lá embaixo, nas páginas 111 e 112. Vamos voltar aqui à tela principal. Muito bem. Agora, a base de cálculo. Aqui é que começa uma outra confusão. No texto da NR15 e lá na CLT, que determina, que fala sobre a base de cálculo, está escrito lá 10%, 20%, 40% sobre o salário mínimo. Então, isso lá em 1977, quando foi elaborado a norma, em 1978, as normas regulamentadoras, estava escrito lá, está escrito até hoje, né? 10%, 20%, 40% sobre o salário mínimo. Acontece que tem uma coisa chamada-se Convenção Coletiva do Trabalho. O que é isso? Sindicato dos empregados e sindicato patronal, um dia se encontram numa reunião anual que fazem, e ali definem alguns direitos trabalhistas. E a legislação trabalhista permite que na convenção coletiva você pode alterar qualquer artigo da CLT, desde que seja para melhor. Por exemplo, está escrito lá na CLT que o adicional de hora extra é 20% dos dias normais. A convenção coletiva pode, os patrões e o sindicato patronal e o sindicato dos empregados dizer, olha, entramos num acordo aqui e ao invés de 20 vamos pagar 30, ok. O que não pode é diminuir. Se lá na CLT está 20%, o patrão e sindicato dos empregados combinar 10%. Aí não, pode aumentar para melhorar. Então, em relação à insalubridade, quase todas as convenções coletivas está escrito lá num determinado ponto, fica estabelecido no acordo entre sindicato dos empregados e sindicato patronal, que a base de cálculo para a insalubridade é o piso salarial. Então, a maioria dos sindicatos tem o piso salarial que é maior do que o salário mínimo. Então, ao invés de calcular a insalubridade sobre o salário mínimo, calcula sobre o piso salarial. Dependendo desse acordo patronal, podem as partes, o patrão e os empregados, combinarem ali, acertarem no acordo que a base de cálculo será o salário mínimo estadual. Os estados também têm seus salários mínimos e sempre, em todos os casos, é maior do que o salário mínimo nacional. Então, tem que verificar lá na convenção coletiva se tem algum dispositivo que trata da base de cálculo da insalubridade. Tá ok? Então, não crave firme que é sobre o salário mínimo. Pode até ser sobre o salário mínimo, desde que aquela categoria de empregados não seja representada por um sindicato. Por quê? Se aquela categoria de trabalhadores tem um sindicato formalizado, esse sindicato dos empregados vai sempre negociar todos os direitos trabalhistas com o sindicato patronal. Agora, se tem uma determinada profissão que não tem sindicato, portanto, não tem
convenção coletiva, não tem acordo, então aí aplica-se a base de cálculo o salário mínimo, tá certo? Muito bem, espero que você tenha gostado desse vídeo e, sobretudo, que você tenha entendido. Visite o meu canal lá no YouTube e se inscreva para você sempre estar recebendo novos vídeos como esse, esclarecendo assuntos muito importantes para a nossa profissão de engenheiro e de técnico em segurança do trabalho. Valeu, um abraço, obrigado, tchau.